Olá, tudo bem? Oi, meu nome é Flávia e eu estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês no Condec. É a minha primeira vez no Condec e eu já achei super legal o formato, essa conversa virtual entre químicos, professores de química, pessoas interessadas em química. E nesse ano de 2020, com toda essa pandemia e quarentena, uma conferência virtual fica ainda mais interessante, né? Bom, meu nome é Flávia, esse aqui é o meu Twitter, esse é o meu e-mail, se vocês quiserem entrar em contato. Os meus arquivos, os meus slides vão estar todos disponíveis numa pasta no Google Drive, então se você quiser assistir de novo ou ter acesso aos slides também, à vontade, só me contactar que eu te mando o link. Hoje eu vou conversar com vocês sobre como tecnologias digitais colaboram no processo de ensino-aprendizagem em química. Bom, antes de eu começar, deixa eu só dar uma introduzida quem eu sou, porque imagino que a maioria de vocês não saibam quem eu sou. Eu sou, na verdade, bióloga. Minha formação original é em biologia, eu já trabalhei com um monte de coisas de biologia, com macaco, com tartaruga, com mosca em laboratório, no campo. Depois disso, eu resolvi sair um pouco da área acadêmica e fiz a minha licenciatura e fui professora de ciências do ensino fundamental numa escola pública do Distrito Federal por 2 anos. Eu trabalhava com EJA, então com jovens e adultos, dando aulas de ciências do ensino fundamental 2. Depois desses 2 anos, eu resolvi voltar para a área acadêmica e fui fazer o meu doutorado em neurociências de aprendizagem na University College London, em Londres, na Inglaterra. O meu projeto foi sobre idosos e memória. Então, como que pessoas de diferentes idades aprendem e memorizam diferentes estímulos, dependendo de várias características que a gente estudava. E eram experimentos tanto comportamentais, para ver a performance, o desempenho deles, quanto a gente usava o EEG para ver a atividade cerebral. Depois do meu doutorado, eu comecei a trabalhar na Sêneca, que é o que eu vou falar um pouquinho mais, o Dani me pediu para conversar com vocês sobre a Sêneca. A gente vai chegar lá, vai ser a parte final da tarefa, e tem quase 3 anos que eu trabalho lá, e eu sou a sua Chief Scientist, é uma empresa inglesa, então o meu título está em inglês, mas eu sou a Chief Scientific Officer da empresa. O meu trabalho é ter certeza de que a nossa metodologia é baseada em evidência, em estudo científico, em neurociências, e realmente funciona com os alunos. Mas já vou chegar lá. Bom, então como é que vai ser essa palestra? São 3 partes. Primeiro eu vou falar sobre quais são as estratégias de aprendizagem mais eficientes, baseadas na ciência. Depois eu vou explicar se os alunos usam ou não usam essas estratégias. Eu já estou até dando um spoiler aqui, eles não usam. E no final eu vou falar sobre a Sêneca, por que ela surgiu e que tipo de problema a gente está tentando resolver, envolvendo essas estratégias de aprendizagem eficientes baseadas em ciência. Bom, então o que são essas estratégias de aprendizagem eficientes? São as estratégias que têm fundamento, são fundamentadas em ciência, em bases científicas, em evidência, em experimento controlado, em intervenção na escola, em grupo controle, grupo experimental, realmente experimentos de laboratório, experimentos em escola, tudo controlado, tudo definido, para saber essa técnica funciona melhor que essa ou essa técnica funciona pior que essa. Tem várias que já foram comprovadas que funcionam melhor. Eu gosto sempre de focar nas 3, que eu acho que são as principais. Uma delas é chamada prática de recuperação de memória, a outra na verdade são 2 em 1, espaçamento e intercalação, e a outra é a codificação dual. Deixa eu falar um pouquinho mais sobre o que elas são. E de novo, se você tiver mais interesse nesse tipo de assunto, entre em contato comigo que eu te mando o link de um monte de artigo que eu já tenho, que eu escrevi, que eu li, e você pode se informar mais sobre o assunto. Bom, então a primeira delas é a prática de recuperação de memória. Se você quiser procurar em inglês, ela é Retrieval Practice. É capaz de ter mais artigos em inglês do que em português, mas vamos lá. Ela é a ideia de que se você traz a informação de volta à sua mente de uma maneira ativa, você aprende melhor do que se você estiver muito passivo só lendo. Então você se testar, você responder pergunta, você tentar lembrar das coisas, você tentar explicar para você mesmo o que está acontecendo naquele conteúdo, é mais interessante, funciona melhor para a aprendizagem do que se você só ficar lendo o seu livro de novo, de novo, de novo, ou se você só assistir uma videoaula de novo, de novo, de novo. Então, quanto mais ativo você é nessa
nesse conhecimento, mais esse conhecimento fica marcado na sua memória e mais fácil é para você aprender ele e usar na hora da prova ou na hora de adaptar para outros conteúdos. Então, quanto mais nós nos esforçamos a nos recordar de algo, mais a gente se lembra dessa informação no futuro. E falando em termos práticos, tem várias maneiras de você utilizar a prática de recuperação de memória na sala de aula, ou até se você estiver estudando para concurso ou para qualquer outra coisa. Uma delas são os flashcards, os cartõezinhos, que você tem a pergunta de um lado e a resposta do outro lado. Então, a ideia é que você lê a pergunta, tenta responder a resposta na sua cabeça e depois vira só para conferir. Simulados, obviamente, você tem um monte de pergunta para responder. Se perguntar por que e como, então, em vez de só ler e aceitar aquela informação, você se pergunta por que que isso é isso, como que isso funciona, de onde que isso veio. Então, fingir que você tem que explicar essa informação para uma outra pessoa ajuda você a entender melhor aquela informação. E, por último, grupos de estudo, desde que, claro, um aluno pergunte para o outro informações e o outro tente responder, não é para ficar conversando sobre TV. Bom, eu gosto muito de uma analogia para explicar essa prática de recuperação de memória, que é um labirinto. Então, se você imaginar que a pergunta de uma prova é a entrada do labirinto e a resposta correta é a saída do labirinto, vamos imaginar que o aluno sempre esteja assistindo o mesmo vídeo ou lendo o mesmo texto, de novo, de novo, de novo. Só tem um caminho que leva ele da entrada até a saída, porque ele só tem um tipo de conexão entre as informações. Agora, se ele usar a prática de recuperação, fizer um monte de simulado, tentar explicar com outras palavras o mesmo conteúdo, responder perguntas dos colegas, ele vai criando novas e novas conexões entre uma informação e a outra, e ele vai ter vários caminhos dentro desse labirinto que levam até a resposta correta. Então, ele aprendeu melhor do que se ele estivesse lendo só o mesmo caminho todas as vezes. A segunda informação é o espaçamento e intercalação. Basicamente, é a ideia de que, em vez do aluno estudar intensivamente tudo que ele precisa fazer em 10 horas sem parar loucamente, é melhor, ele aprende melhor se ele faz 1 hora hoje, 1 hora na quarta-feira, 1 hora na segunda-feira, 1 hora na terça-feira. Então, sempre voltando, revisando o conteúdo de novo, depois de deixar um espaço de tempo entre as sessões de estudo. E, além disso, intercalar. Então, essa intercalação acontece tanto entre dias. Então, se hoje eu estou estudando, vamos dizer, biologia, amanhã eu estudo química, e depois eu volto para biologia, quanto dentro do mesmo tópico. Então, se eu estou estudando sobre nomenclatura de ácidos e também sobre nomenclatura de bases, em vez de eu fazer todos os meus exercícios sobre ácido, acabou, e aí eu faço todos os meus exercícios sobre base, é melhor eu fazer um pouquinho de cada um. Isso funciona melhor para o cérebro aprender aquela informação, principalmente em ciências e em matemática. Então, quem dá aula de química, quando você estiver pedindo para os alunos resolverem exercícios, por exemplo, dando uma lista de atividades para eles, em vez de você fazer tudo do capítulo 1, acabou o capítulo 1, tudo do capítulo 2, acabou o capítulo 2, é melhor, eles aprendem melhor se você fizer um pouquinho do capítulo 1, 2, 1, 2 e intercalar os conteúdos. E também sempre revisitar aquele conteúdo na aula daqui a uma semana, daqui a um mês. Toda essa informação, ela não é recente, ela começou em 1885 por um pesquisador chamado Ebbinghaus. Ele testou a si mesmo para ver como que ele ia esquecer ou lembrar das informações. Então, ele tentou decorar uma lista de palavras e depois ele se testou para ver quantas palavras ele conseguia lembrar. Um dia depois dele ter aprendido pela primeira vez, ele tinha esquecido já 20% das palavras. Aí ele reestudou aquelas palavras. Levou 2 dias para ele esquecer aqueles 20%. Ele estudou de novo, levou 3 dias, e assim por diante. Então, se ele tivesse estudado a mesma quantidade de horas, tudo num dia só, ele ainda assim teria esquecido 20% no dia seguinte. Então, não adianta. O que é melhor é você fazer pequenas sessões de estudo, intercaladas, espaçadas, e na sala de aula sempre tentar revisar o conteúdo anterior que já foi explicado para os alunos. E a terceira técnica que eu queria contar para vocês se chama codificação dual. Ela é a combinação de textos com elementos visuais, com o objetivo de reduzir a carga cognitiva e facilitar o processamento e aprendizagem de novas informações. Então, se você tem um texto, você vai lembrar dele, ok.
Se você tem um texto que vem junto com uma imagem, realmente conecta e te ajuda a entender aquele texto, a chance de você lembrar daquela informação é muito maior. Isso também já foi mostrado replicado em várias pesquisas. Tem várias maneiras de fazer codificação dual, diagrama, usar cores diferentes para informações diferentes, mapas mentais, linha do tempo, várias informações, desde que você consiga combinar texto, elemento verbal com elemento visual, ajuda. Você tem que ter cuidado em sala de aula para não fazer demais. Então, se você está passando um vídeo para o aluno e você quer que ele leia o livro ao mesmo tempo e quer que assista aquela imagem, fica demais. A ideia é que você tenha o suficiente para as informações se complementarem, ficarem mais fáceis de serem processadas, mas sem superlotar o cérebro, a capacidade de processamento daquele aluno. Bom, normalmente quando eu dou essa palestra, eu já dei essa palestra, sei lá, dezenas de vezes para professores de várias disciplinas, eu pergunto para eles que técnicas de estudo os alunos costumam usar. Então, eu vou perguntar para vocês também. Eles seguem um cronograma de estudos, eles releem os resumos, eles testam a si mesmos, eles usam marca-texto para marcar o livro, eles usam elementos visuais ou eles escrevem resumos? Então, quais que são as técnicas mais usadas pelos seus alunos? Normalmente, as pessoas respondem que eles releem resumo, eles usam marca-texto e eles escrevem resumo. Porém, as técnicas eficientes de aprendizagem, que são baseadas em ciências, são as outras três. Então, a maioria dos alunos, eles não usam as técnicas que eles deveriam estar usando. Por quê? Essa é a segunda parte da nossa palestra. Na Sêneca, que é onde eu trabalho, que eu falei, a gente fez uma pesquisa quando a gente começou a desenvolver a nossa metodologia de ensino, com mais de 900 alunos, perguntando que estratégia você usa quando você está estudando. E só 24%, ou seja, um quarto deles, respondeu que eles usam as estratégias que a gente sabe que funcionam. Ou seja, 3/4 deles estavam relendo o resumo, marcando com marca-texto, esse tipo de coisa que a gente já sabe na ciência que não funciona tão bem. Mas isso foi uma pesquisa, tem um monte de outros artigos científicos publicados, revisados, que mostram o mesmo tipo de resultado. Então, por exemplo, esse artigo de 2009 mostrou que apenas 11% dos alunos usam a prática de recuperação de memória. Em 2007, apenas 16% dos alunos testados usavam testes para melhorar a sua aprendizagem, ou seja, eles se autotestavam, que também é a prática de recordação. E em 2017, foi um artigo interessante, eles perguntaram para os alunos quais são as estratégias boas, quais são as estratégias que têm embasamento científico. Alguns acertaram, alguns erraram. Aí, dentre os alunos que acertaram, eles perguntaram qual técnica você usa. E 34% daqueles alunos não usava a técnica. Então, mesmo quando eles sabem o que eles têm que usar, eles continuam não usando. O que é muito interessante, porque esse último artigo de 2017 foi feito com um aluno da faculdade já. Então, assim, uma pessoa que tem 18, 19 anos, ela já está na escola há, o quê? 15 anos, 14 anos. Se você faz alguma coisa por 14 anos, você espera que essa pessoa seja muito boa naquilo, porque tem 14 anos de prática. Mas os estudantes, eles estudam por 14 anos, eles chegam na universidade, eles ainda não têm a menor ideia de como estudar. Então, tem alguma coisa dando errada. E eu pensei em como explicar, como colocar em imagem esse tipo de paradoxo, que uma pessoa faz uma coisa por 15 anos da vida dele e continua sem saber fazer, que eu pensei nessa imagem do buraco negro que saiu ano passado, uns 2 anos atrás, e parece que, assim, tudo que a gente sabe sobre técnicas eficientes de aprendizagem, elas estão dentro do buraco negro e os alunos estão aqui fora e não está chegando neles. Então eles estão querendo estudar, eles estão na escola e eles não sabem, ou eles estão na faculdade, isso vale tanto para aluno de idade escolar quanto aluno mais velho na faculdade, os alunos não sabem estudar, apesar de eles estarem estudando há décadas. Então, tem alguma coisa que está acontecendo que a gente sabe o que eles têm que fazer, mas essa informação não chega naqueles alunos. Então, por quê? Por que é que os alunos não estudam de maneira eficiente quando eles são jovens, quando eles são adolescentes, quando eles são adultos? Por quê? Tem 3 razões principais
que aparecem na literatura sobre por quê. A primeira é que eles não conhecem. Então, eles simplesmente não sabem que existem maneiras de estudar que não seja lendo livro, marcando com marca-texto, escrevendo resumo e lendo resumo. É a única coisa que eles conhecem, é a única coisa que os professores disseram para eles fazerem, é a única coisa que os pais deles disseram para eles fazerem, é a única coisa que eles vêm fazendo há 20 anos e eles continuam fazendo. Então, eles não sabem que teste, mapa mental, flashcard ajudam, codificação dual, ajudam você a estudar. Eles sabem que se você tem uma prova amanhã, eu vou estudar 20 horas seguidas hoje. Eles não sabem que se você faz um cronograma e segue esse cronograma direitinho, você vai estar melhor preparado para aquela prova do que se você deixar para estudar no último dia. Além disso, o segundo ponto é bem interessante, é que as estratégias que são pouco eficientes, elas parecem ser mais eficientes. Isso é uma coisa chamada ilusão de competência na literatura científica, e é a ideia de que quando você está estudando, se você é um aluno e você está estudando, você tem a pergunta e você tem a resposta. Isso te dá uma confiança a mais, extra, que você não deveria ter, de que você aprendeu aquele conteúdo. Porque na hora da prova, você vai ter a questão e você não vai ter a resposta, certo? Agora, se você está estudando usando a prática de recordação, por exemplo, que você tem que se testar a si mesmo, você não tem a resposta. Então, você está se colocando numa situação mais difícil. Então, parece te dar a sensação de que você está aprendendo menos. Só que não está, você está aprendendo mais. Só que parece que está aprendendo menos. Então, os alunos, eles preferem usar as estratégias ruins, porque elas parecem que são melhores do que as estratégias que são boas de verdade. E a terceira razão é que as estratégias eficientes, elas podem ser mais trabalhosas para implementar. É muito mais fácil e menos trabalhoso o aluno deitar na cama e ler o livro, ou ler a apostila, do que ele se baixar simulado, fazer prova, organizar um cronograma, usar cores diferentes. É muito mais trabalho, então eles fazem o que é mais fácil de fazer. E como que a gente pode ajudar? Porque não adianta nada a gente ter esse monte de trabalho científico mostrando quais técnicas funcionam, quais técnicas não funcionam, se os alunos continuam sem usar aquelas técnicas, né? Então, se a primeira razão pelos alunos não usarem as técnicas eficientes é que eles não sabem que elas existem, então a gente tem que ensinar. A gente, como professor, em todas as faixas de idade, pequenininho, ensino médio, faculdade, mestrado, doutorado, a gente precisa ensinar os alunos a estudarem de forma eficiente. Então, a gente precisa mostrar para eles todas as técnicas que existem, a gente precisa mostrar para eles as pesquisas e por que essa aqui funciona melhor que essa, e como usar essa e como usar aquela. Além disso, a gente pode mostrar exemplo. A gente pode usar estratégias eficientes na nossa sala de aula. Então, em vez da gente ensinar usando a mesma técnica que a gente ensina há 20 anos, a gente pode tentar aplicar as técnicas eficientes na nossa aula também, para os alunos verem, de fato, como é que elas funcionam e quão bem elas funcionam. E, além disso, se a terceira razão é que as técnicas são trabalhosas e difíceis de serem feitas, a gente tem que fornecer ferramentas para os alunos que ajudam a implementar essas estratégias. E é aí que a Sêneca entra. Então, antes de eu começar a falar sobre o meu trabalho atual, eu tenho um monte de exemplos de estratégias diferentes para você usar em sala de aula, que são fáceis de fazer. De novo, quem quiser saber mais, pode entrar em contato comigo, que eu passo esse monte de exemplos, tem a ficha pronta já, tudo fácil para vocês utilizarem em sala. E essas estratégias, elas funcionam independente se você está dando aula para fundamental, médio ou superior. Bom, então agora a plataforma Sêneca. O que ela é? Ela é uma plataforma online com conteúdo e ferramentas para professor, que é completamente gratuita. Então, a nossa missão na Sêneca é fornecer uma educação de qualidade, divertida e eficiente para todos os jovens do mundo. A Sêneca nasceu na Inglaterra, ela é uma startup inglesa, e ela foi lançada, os primeiros cursos foram lançados em março de 2018, e hoje a gente já tem 3 milhões de usuários. Então, em 2 anos, 3 milhões de pessoas passaram a utilizar essa metodologia, essa plataforma, para estudar e para ensinar, porque ela vale tanto para aluno quanto para professor. Desde junho do ano passado, a gente também disponibilizou essa plataforma completamente gratuitamente no Brasil, para todas as escolas. Como é que ela funciona? Deixa eu me mexer aqui.
A gente usa a metodologia científica. Então, a gente é baseado naqueles 3 princípios que eu falei anteriormente: codificação dual, 4, né? Codificação dual, intercalação, espaçamento e prática de recordação. A gente usa esses 4 princípios para basear a nossa metodologia. E a gente usa basicamente metodologias ativas. Então, a gente não quer que o aluno fique parado lendo um texto ou fique parado assistindo um vídeo. A gente quer que ele utilize prática de lembrar, que ele se teste bastante, que ele tente forçar, lembrar aquela informação, explicar por que as coisas estão acontecendo, porque a gente sabe que essa é a melhor técnica para aprender. A gente quer que o aluno faça sessões curtas de estudo, e a gente quer que o aluno volte, revisite aquele conteúdo depois de um tempo. E a gente quer que o aluno use informações visuais também para codificação dual. Então, todo o nosso conteúdo ele é organizado em resumos pequenos, mapas mentais, e milhares, literalmente milhares de exercícios que são adaptativos. Então, além da metodologia em geral da Sêneca ser baseada nesses princípios da neurociências, a gente também tem um algoritmo que vai analisando as respostas do progresso de cada aluno individualmente e propõe novos exercícios para ele estudar. Então, funciona muito bem, além de simplesmente porque ter as técnicas eficientes de aprendizagem, porque a aprendizagem é individualizada. Então, se o aluno está tendo facilidade no conteúdo sobre pilhas, mas está tendo dificuldade no conteúdo sobre fotossíntese, ele vai ver questões mais difíceis sobre pilhas e vai ver questões do mesmo nível sobre fotossíntese explicadas de maneira diferente, até que ele consiga chegar no mesmo nível. E o outro aluno, se tiver o contrário, ele vai ver o contrário. Então, a gente tem essas trilhas de aprendizagem que são diferenciadas para cada aluno, que ajuda muito, a gente sabe, na aprendizagem deles também. A gente tem ferramentas para professores que também gratuitas. A ideia é que a gente quer reduzir a carga de trabalho inútil do professor. Então, tem um monte de relatório oficial do governo, de ONG, de associação de professores em todo o mundo, mostrando que os professores às vezes passam metade do tempo deles corrigindo tarefa, anotando no diário, fazendo chamada. Esse tipo de coisa não colabora tanto com a aprendizagem dos alunos do que a aula em si. Então, o que acontece é que vários professores acabam passando o tempo livre deles, as noites deles, os fins de semana deles, corrigindo tarefa, corrigindo prova, um por um, carregando aquela pilha. Eu era professora, eu falei, carregando pilhas de papel para corrigir no sábado. E a gente não quer que isso aconteça, a gente quer que o professor foque no que o professor faz de melhor, que é ensinar. Então, o que a gente faz com a Sêneca? A gente oferece a ferramenta de correção automática de tarefas e análise de dados para o professor. Então, o professor consegue... Como é que funciona? Eu vou mostrar depois. Você monta a turma, você convida os alunos para se juntar, e aí você passa atividades para esses alunos fazerem. As atividades são todas corrigidas pela Sêneca, atividades que são usando a metodologia científica. Essas atividades são todas corrigidas automaticamente e a plataforma gera um relatório para você, mostrando as notas de cada aluno em cada tópico, nota geral da turma, nota média da turma, como que estava no início, como que estava no final, organizado por cor. Então, tudo isso, ou seja, você tem mais informação sobre os seus alunos com menos trabalho. Então, você consegue usar essas informações para melhorar ainda mais a sua aula, porque você sabe onde é que os alunos estão indo bem, onde é que eles não estão indo bem. E sem precisar passar o domingo corrigindo pilhas de papéis. E, por último, o que a gente tem também na Sêneca é uma gamificação que a gente está trabalhando com jovens, então esse tipo de coisa ajuda eles a motivarem, a ficar mais motivados, mais interessados e querer estudar mais. E, além de tudo, o sistema funciona tanto em computadores quanto em celulares, então você pode usar no telefone também. Bom, eu falei que a gente é todo baseado em metodologia científica, a gente fez um estudo, um experimento controlado, grupo controle, grupo experimental, com 1.120 alunos, foi o trabalho de intervenção escolar maior que já aconteceu aqui na Europa, e a gente mostrou que depois de 4 semanas, os alunos que estudavam com a metodologia Sêneca tiravam notas de até 105% melhores que os alunos que estudavam com o livro normal. Isso é porque o livro normal não oferece codificação dual, prática de recordar, espaçamento e intercalação, e não oferece adaptabilidade
personalização do ensino que essa metodologia científica da Sêneca tem. Esse artigo foi publicado numa revista internacional. Também, se você quiser, eu passo o link para você ler o artigo completo, se você estiver interessado na metodologia. E o que a Sêneca tem no Brasil? Então, quando a gente chegou no Brasil, a gente trouxe a mesma metodologia que já é validada por pesquisas científicas, 3 milhões de alunos, 120 mil professores, para o Brasil, usando o conteúdo brasileiro. Então, a gente recrutou um grupo de professores brasileiros para escrever o conteúdo e mais 2 grupos para revisar o conteúdo 2 vezes, tudo já seguindo a nova BNCC. A gente tem um conteúdo para o Fundamental 2, os anos finais, para o ensino médio e também para quem está se preparando para o Enem. A gente tem todas as disciplinas, mas como eu sei que isso é um congresso de química, a gente tem, inclusive, todas as ciências do Fundamental 2, sexto, sétimo, oitavo, nono ano, também química para o ensino médio, para todos os 3 anos de conteúdo completo, e química para o Enem. Então, incluindo simulados, tópicos que mais caem, só exercícios, só resumo. Tem bastante coisa para o Enem, todo o conteúdo de química do ensino médio, todo o conteúdo de ciências dos anos finais do fundamental. Hoje, então, agora 9 meses, a gente já tem mais de 20 mil pessoas no Brasil, de mais de 2 mil escolas, utilizando a Sêneca completamente gratuita. Nosso plano, que a gente quer, é chegar a 3 milhões de pessoas também daqui a 2 anos. E acho que a gente vai chegar, porque tá dando super certo. O pessoal realmente gosta, porque funciona, é divertido, é gratuito, ajuda o professor, ajuda o aluno, é ótimo. Eu tenho uma lista de depoimentos de professores, de estudantes, no nosso site. Aliás, todos esses botõezinhos que tem aqui na minha apresentação são clicáveis, você vai para outra página. Mas eu também posso mandar, se vocês quiserem ler mais depoimentos como esses. E quais são as ferramentas para professor? Como eu falei, você pode montar turmas, convidar os estudantes e aí analisar como é que eles estão se saindo. Então, tudo isso aqui é feito automaticamente pela plataforma. Ela tem, inclusive, integração com o Google Sala de Aula, o Google Classroom. Se você já usa essa ferramenta, fica mais fácil ainda. Você consegue integrar as 2 plataformas, super fácil. E ela te dá essas informações. Então, cada aluno, cada tópico, quanto que tirou organizado por cor, você pode pedir para ele te dar a melhor nota, a pior nota, a nota média, a nota mais recente, quantas vezes ele tentou, quanto tempo ele tentou, qual a diferença entre as notas, um monte de informação para te ajudar a entender o que está acontecendo com a sua turma, sem você precisar ficar corrigindo milhares de tarefas de uma por uma. Certo? Então, eu vou agora mostrar para vocês um pouquinho sobre a plataforma em si. Então, eu vou, de novo, isso aqui é tudo clicável, quando vocês estiverem nos meus slides, podem entrar. Esse é o e-mail principal do nosso trabalho, o WhatsApp, mas também o meu e-mail, se você quiser, flavia@seneca.io. Certo, deixa eu entrar aqui agora na plataforma. Bom, assim, esse aqui é o curso de Química do ensino médio. Depois eu vou mostrar como é que a plataforma funciona no geral. Mas eu queria ir direto na parte de Química, que eu sei que essa é a que vocês estão interessados. Todo o conteúdo está aqui do lado. Então, todos os capítulos que são necessários para o ensino médio. Se você abre um, você tem subcapítulos, você tem subcapítulos. E o aluno pode ver aqui quanto que ele já completou, qual nota que ele tirou em cada um daqueles tópicos de qual que ele ainda não começou. Quando você passa uma atividade para os seus alunos, ela aparece aqui com o verdinho, se o aluno já fez, não fez, de quanto que ele tirou naquela atividade. E como é que a plataforma funciona em si? Então, vamos ver um pouco dessa matéria aqui de solubilidade. Como eu falei, a gente não trabalha com vídeo aula ou com textão. O que a gente tem são resumos, imagens, porque a gente quer usar codificação dual. A gente quer usar intercalação e espaçamento, então a gente dá informações curtas, que se repetem depois, e a gente trabalha com muito, muito, muito exercício. Então, você tem o resumo, com imagens que sempre acompanham, porque isso ajuda a pessoa a processar aquela informação. E depois disso você tem exercícios. São 15 tipos diferentes de exercícios.
tem feedback imediato. Então, mesmo que o aluno erre, ele vai aprender, porque a plataforma diz que ele errou e diz qual que seria a resposta correta. E aí o algoritmo que eu falei que a gente tem, ele vai lembrar, ele vai armazenar que eu errei essa pergunta para me fornecer novas perguntas mais para frente. Ou ele vai armazenar que eu acertei para me fornecer mais perguntas lá para frente. Essa, por exemplo, você tem que corrigir a frase. Então, tem um pedaço dessa frase que está errada e você tem que corrigir. E aí vem mais um pouquinho de informação, com mais imagens e mais exercícios. Só para te mostrar mais ou menos o tipo de variedade que a gente tem aqui. E o que você pode ver também, a gente usa bastante GIF, tem sessões, tem tópicos que tem um monte, tem tópicos que tem um pouco menos, dependendo do tópico, mas a gente tenta deixar ele bem mais motivador. Então, tem imagem, tem vídeo, tem GIF, que ajuda o aluno a compreender o que está acontecendo. Certo? Ao final, o aluno vê a nota que ele tirou. Então, nesse caso, eu acertei 39% das minhas perguntas, mas eu também tenho a minha proficiência, porque a gente não quer que o aluno faça uma vez e acabe. A gente quer que ele revise aquele conteúdo daqui a um tempo. Quanto mais ele volta, a plataforma diz para ele aqui, você precisa revisar daqui a um dia. Ele vai ganhar mais de um raiozinho na proficiência. Depois a plataforma vai dizer, você precisa revisar daqui a 4 dias. Ele ganha mais de um raiozinho. Então a gente quer que o aluno aprenda a estudar. A gente não quer que ele só faça o que estão dizendo, a gente quer que ele aprenda a estudar. E aí você segue para o próximo conteúdo, mesmo tipo de coisa, imagem, texto, exercícios de vários tipos, listas, mapas mentais, GIFs, múltipla escolha, ligar coluna, tem de digitar, né, pergunta aberta, e aí de novo a nota com a proficiência. Nomenclatura de compostos orgânicos, de exemplos, mais de um GIF, escolha duas respostas. Tem também, no caso do ensino médio, a gente tem também exercícios de vestibulares e do Enem, que a gente coloca de vez em quando para o aluno já praticar com um nível ainda mais difícil. Certo? Vou só terminar essa aqui. Você vê, a tem bastante GIF, então a ideia é que os GIFs eles têm ligação com o texto, com a informação, mas eles também deixam a coisa mais divertida, menos cansativa para o aluno estudar. Certo? Isso é a plataforma do aluno. Ele pode revisar, então ele pode voltar e ver tudo que ele acertou e errou. E essa é a página inicial do aluno. Tem as disciplinas recentes, tem as tarefas. Então, quando o professor passa uma atividade para eu fazer, eu como aluna, aparece aqui todas as que eu tenho que fazer. Esse é o meu palácio da memória. Quanto mais você estuda, mais memórias você vai armazenando. É como se fosse um álbum de figurinha. Também motiva os alunos desses mais interessados em aprender aquele conteúdo e continuar estudando. Se eu forem ver todas, vai aparecer para mim aqui todas as tarefas que eu tenho que fazer. As que eu já fiz dentro daquele capítulo, as que ainda faltam eu fazer, quanto eu tirei em cada uma daquelas capítulos, todas as turmas que eu faço parte, as tarefas que eu preciso entregar, as tarefas que eu já fiz. E é isso. Para a plataforma de professor, como eu falei, você consegue montar as turmas, convidar os alunos e passar atividades para eles, e aí você tem aquela informação, igual eu te falei, mostrei no slide, com as notas deles organizadas uma por por capítulo, por tópico, por cor, principalmente. E é super fácil de fazer, você vai em criar turma, se você está começando, vou chamar uma turma de Condec, criar turma,
Você adiciona a sua disciplina. Então, no caso aqui, eu estou trabalhando com o ensino médio de Química. Adicionar disciplinas. E adicionar alunos. Tem várias maneiras. Se você já usa o Google Classroom, como eu falei, é só clicar aqui. Você pode passar para eles um código QR, ou QR. Se você clica aqui, ele baixa o códigozinho para o aluno só tirar uma foto. Pode passar um código, pode copiar o link, passar para o WhatsApp, por Facebook, por e-mail. Fácil. E depois você passa a atividade. Basicamente, você só seleciona quais tópicos quer que o aluno faça. Você pode dar um nome à atividade. E quando você tem aluno, você define a data de início e a data de entrega. Quando você tem aluno, você pode selecionar qual aluno quer que faça aquela atividade. Então, você pode passar atividades diferenciadas para cada aluno, dependendo do que você, como professor, acha que é mais importante. Vai ter a visão geral dos estudantes, vai ter as estatísticas dele, vão ter as suas disciplinas e vai ter as notas de cada atividade que você passou para eles. Certo? Para você acessar a nossa plataforma, você vai em senecajá.com. Estudantes já acessem aqui, professores já acessem aqui. E é isso, você já tem, como eu falei, é tudo gratuito, tudo usando essa metodologia científica, baseada em ciência, baseada em estudos experimentais, que facilita para o aluno aprender e facilita para o professor ensinar. E essa é a nossa missão. Então, muito obrigada pela atenção, espero que vocês tenham gostado. Por favor, entre em contato comigo, mande e-mail flavia@seneca.io, meu Twitter é @flaviabelliamphd, que eu respondo, eu mando mais de artigo, eu mando mais de informação, mando o link do site e conhece o nosso projeto, porque já são 3 milhões de pessoas usando, então realmente vale a pena conhecer, experimentar com os alunos. E durante esse período complicado que a gente está vivendo de aula à distância, não poder ir para a escola, tudo fechado, é mais uma ferramenta que você tem à sua disposição para ajudar os alunos a continuarem a aprender. Muito obrigada. Até mais.